E a vida continua, André Luiz, capítulo 14, Novos Rumos. A senhora serpa estática não conseguiu articular palavra. Evelina, Evelina, gritava o moço como que dementado de alegria. Agora que vi você, reconheço que estou vivo. Vivo. Cláudio considerou a delicadeza do momento e recomendou medidas para que o rapaz fosse abrigado no lar de Ambrósio, até que se providenciasse a ele hospitalização conveniente, de modo a se adaptar ao meio como se impunha. Depois de passes reconfortantes em que suas emoções sossegaram, Túlio Mancini foi conduzido à residência dos modestos amigos que o acolheram alegremente, enquanto o grupo socorrista retornava ao campo doméstico. Distinto psicólogo, o irmão Cláudio se absteve de quaisquer alusões pessoais, a não ser nas frases ligeiras com que notificou a Fantine e a senhora Serpa a possibilidade de reverem um amigo encontrado no dia seguinte, se o desejassem, prometendo indicar-lhes o endereço preciso, uma vez que esperava situá-lo em dependências de reajuste e descanso. Tão logo pudesse avistar alguma das autoridades a cuja orientação se vinculava à sua obra assistencial. Por sua vez, Ernesto gostaria de ouvir a companheira com respeito ao suicida, que foi objeto de tantos comentários desde a primeira conversa. No entanto, calava-se, observando-a francamente abobalhada e se apoiando ao seu braço em fundo silêncio. Na cabeça dele, Fantine, pensamentos contraditórios se embaralhavam, sugerindo perguntas sem respostas. Túlio não era um suicida? Perguntava-se. Leu bastante material informativo sobre suicidas, além da morte, e acreditava que ele comumente estivesse agoniado nas duras penalidades a que se impunham pelo desacato às leis de Deus. Então, vamos lembrar, né, que não existem regras definitivas. Cada caso é um caso. Nós também já vimos alguns livros sobre esse assunto, né? E a gente percebeu as várias histórias, os vários desfechos, os vários porquês. Então, existem atenuantes e agravantes que diferem caso a caso, né? Cada caso é diferente, os graus de evolução de cada criatura e, portanto, de responsabilidade são diferentes. Por esse motivo, Mancini escapou às corrigendas a que fazia jus, vagando, andando sem destino, né? À vontade na província de alienados mentais, entre espíritos rebeldes e vagabundos. Porém, homem educado buscou emudecer considerações e perguntas para apenas reverenciar a perplexidade da amiga que, desde muito, ganhou o seu coração. Passo a passo e diálogo a diálogo, a equipe se dispersou entre saudações de fraternidade e votos de paz. Entretanto, a sós com Evelina, o generoso amigo, para dissipar os pensamentos constrangedores de que havia cercada, sorriu e falou com excelente humor, provocando calma e otimismo. Excelentíssima senhora Serpa, se alguma dúvida nos restava sobre a morte de nossos corpos físicos, que já devem ter desaparecido no bojo da terra, de agora em diante já não nos é possível qualquer incerteza. Em vão ela tentou sorrir. Sentia-se esmagada, abatida. Ernesto redobrou esforços por chamá-la ao reequilíbrio e, depois de larga série de alegações construtivas, rematou. Acaso nós não temos solicitado trabalho? Quem dirá não tenhamos sido induzidos, sem perceber, pelas autoridades daqui,
ao achado de hoje. Esse Túlio, que um dia foi seu companheiro de sonhos, talvez será para nós o começo de novos rumos, uma nova ocupação, um caminho de acesso à elevação espiritual a que nos cabe dar início. Você concordará em que o vemos necessitado de tudo. Aquela voz atormentada, aqueles olhos de doente não nos enganariam. Estamos diante de alguém que solicita atenções imediatas e, a rigor, sendo pessoa de suas relações, é nosso parente próximo. Somos agora os únicos familiares que ele possui. Porque a amiga se referisse de leve à dor misturada de assombro que a descoberta lhe causou, Fantine voltou ao bom humor do princípio e gracejou de braços abertos. Que esperaria de melhor a senhora Serpa a fim de trabalhar? Ou seja, que trabalho melhor que cuidar de um ente querido, né? Cravou as mãos na cintura num gesto que lhe era peculiar. Olha isso, gente, gesto que lhe era peculiar, ou seja, nós levamos nossos cacuetes, nosso modo de ser, né? E sublinhou: quanto ao mais, minha querida amiga, lembro aqui a declaração filosófica de um velho companheiro: convivei e purificai-vos. Estamos desencarnados e precisamos, como nunca, de burilamento moral. Se a presença de Túlio nos chama ao serviço que testará nossa capacidade de amor ao próximo, não hesitemos a abraçar as novas obrigações. Dias transcorreram até que os dois amigos conseguissem reavistar o rapaz, então suficientemente melhorado depois dos cuidados recebidos. Ernesto olhava curioso no primeiro tete-a-tete, mas Evelina se sentia tomada de surpresa e inquietação. Aquele era Túlio Mancini, mas um Túlio Mancini diferente. Os olhos penetrantes, quando pousados nela, denunciavam sentimentos estranhos. Nem a ela nem a Fantine passavam desapercebidos os propósitos enfermiços a lhe nascerem ali mesmo, à frente dos dois, sem que o moço se soubesse intimamente visto e analisado. Então, ele não tinha consciência de que eles percebiam suas intenções, seus sentimentos, seus pensamentos. Sem qualquer impulso intencional, Ernesto e Evelina trocavam impressões telepaticamente, reconhecendo com mais clareza que lhes era possível conversar pelo idioma do pensamento, de modo espontâneo, principalmente ali, diante de um companheiro que não comungava o mesmo nível das suas ideias e emoções. Naquele momento, guardavam a convicção de ler a alma de Túlio, como num livro aberto. Ou seja, somos um livro aberto para aqueles que estão num nível superior ao nosso. Registrando as afirmações entusiásticas do rapaz, a imaginar-se vivo no mundo físico pelo fato de haver reencontrado a ex-noiva, os dois amigos não se animavam a desmanchar de pronto a sua ilusão. O que mais me espanta é ter aguentado isso aqui tanto tempo, com o flagelo da dúvida, suspirou Mancini aliviado. A senhora Serpa agenciou modificar o curso de seus raciocínios no evidente intuito de prepará-lo para a verdade e interpôs com bondade: de minha parte, o que mais lamentei foi a sua atitude, atirando contra você mesmo num ato de loucura. Eu? Pois você não soube? Respondeu o moço admirado. Nunca fiz isso. Tive, é verdade, a fraqueza de pensar um dia em me matar pelo veneno por sua causa, mas depois reconheci que você não me desprezava e eu a queria a todo preço reconquistar a sua afeição.
Sucede, porém, que no desejo de me colocar fora de campo, Caio foi me procurar, solicitando ir com ele ao meu escritório para consultarmos juntos o livro de Direito Internacional, porque alegou urgência, não vacilei em prestar-lhe o favor. Era um feriado e as salas próximas estavam fechadas. A sós comigo, abandonou os assuntos da profissão e passou a me acusar. Disse que a minha covardia, recorrendo ao veneno, abalou o amor que existia entre ele e você. Tentei me justificar. Quando me detinha a considerar a pureza do meu afeto, aquele brutamontes vomitou insultos que não consigo esquecer e, sacando um revólver, me alvejou no peito. Caí no piso e nada mais vi. Acordei, não sei quando, num quarto de hospital e, desde então, vivo enfermo e revoltado, buscando reaver a saúde para ensinar a aquele infame quanto vale a minha vingança. Então, olha o que aconteceu. Ele foi socorrido no mesmo hospital onde Evelina e Ernesto também foram socorridos. Mas o sentimento de vingança o imantou aos afins, impedindo que ele continuasse a receber o socorro naquele local. O que a gente acabou de falar, né? Cada um reage de uma forma diferente, vai por caminhos diferentes. Os dois, apesar de não acreditarem estarem mortos, eles estavam aceitando ajuda e conseguiram permanecer no hospital. Ele foi imantado pelos afins, porque pela vingança, pela ideia de fazer justiça, né? Que ele achava que tinha que fazer, de querer perseguir aquele que o matou. Então, ele não conseguiu ficar ali recebendo ajuda, sendo, né, auxiliado no momento que ele estava passando. Um raio que caísse ali sobre os três não teria arrasado o ânimo da senhora Serpa quanto aquela revelação terrível. No instante percebeu que Túlio não largou o corpo em arrancada suicida, mas sim constrangido pela arma daquele a quem desposou no mundo, ao mesmo tempo que Fantine, estupefato, concluía que o rapaz foi vítima de um crime desconhecido entre os homens, e fosse porque aflitivos pensamentos de culpa flagelassem o seu cérebro, ou porque notava no moço desejo indisfarçado de ficar a sós com Evelina, rogou telepaticamente a ela não fizesse o mínimo esforço por trazer Mancini à realidade, e sim tivesse paciência até que ele pudesse estabelecer planos de socorro ao moço infeliz. A senhora Serpa entendeu e Ernesto pediu licença para se afastar. Queria pensar, repousar. Imagina, né, gente? Ele contando um caso e vamos lembrar que ele matou por ciúmes. Portanto, ver o outro lado, né? Ou seja, alguém que foi morto praticamente pelo mesmo motivo, o abalou. E ele precisava pensar, precisava se recompor, descansar, mas telepaticamente ele pediu para que ela fosse com calma e não revelasse a real condição do desencarnado. Ao demais, informou, era natural que os dois tivessem confidências de coração a coração. Mais tarde se encontrariam, embora contrafeita, Evelina concordou. Porém, quando se voltou para o ex-noivo, se sentiu algo desamparada, como se aproximasse de perigos ocultos. Mancini a convidou a pequeno passeio pelo parque da instituição que o abrigava e, em poucos instantes, ei-los, um ao lado do outro, a passo vagaroso, entre cercas vivas, floridas e árvores protetoras, aspirando o vento embalsamado de nutrientes perfumes. E ele recomeçou. Evelina, quem é esse velho que você está trazendo a tiracolo? A interpelada se mostrou penosamente impressionada com a frase agressiva, pronunciada em tom de sarcasmo,
No entanto, respondeu Gentil, trata-se de um amigo distinto, a quem devo inestimáveis favores. E ele zombou. Compreendo que sofri muito para achar você. Agora não cedo sua companhia a homem nenhum, mesmo que esse homem fosse seu pai. Ela se dispunha a revidar, solicitando moderações, mas Mancini prosseguiu eufórico. Evelina, tenho um mundo de coisas a saber, a perguntar e ouvir de você. Desculpa. Não sei realmente se tenho estado louco. Onde estamos? Que fazemos? Entretanto, prefiro falar de você e de mim, unicamente de nós dois. Nessa altura do diálogo, esbarraram com um bonito e pequeno carramanchão, totalmente envolto de trepadeiras. Túlio, em voz suplicante, implorou fizessem ali uma parada de refazimento. Alegou que sentia dores quando se movimentava em demasia. Desde o tiro sofrido, não se reconhecia o mesmo. Evelina obedeceu maquinalmente, impulsionada pela compaixão. Ambos se acomodaram num dos bancos existentes no recinto doce e agreste. O moço relanceou os olhos por todos os lados, como a certificar-se de que se viam absolutamente sozinhos e, em seguida, cerrou a única porta da peça que passou a receber luz e ar através de altas e estreitas janelas que quase se comunicavam com o teto. Em si, voltando para a companheira, patenteava no semblante tamanha explosão de sensualidade que a senhora estremeceu. Evelina, Evelina, rogou ele apaixonadamente, você sabe que tenho esperado por esse momento de felicidade em todos esses anos de angústia. Você e eu juntos. Ela não foi totalmente insensível ao apelo afetivo daquele homem jovem, a quem amou, e se enterneceu. Relembrou as noites de sussurrada ternura, nos parques e nos cinemas antes de se comprometer com Serpa. Sim, aquele era Mancini, o rapaz que a impressionou tanto. A mesma simpatia e a mesma voz de enamorado, acenando com a renovação do destino. Instintivamente lembrou as infidelidades do marido, o escárnio revestido de belas palavras que recebeu dele tantas vezes em casa, e por um momento o coração balançou outra vez entre os dois, como ocorreu nos tempos de noivado. Agora, Túlio estava diante dela, prometendo-lhe de novo um amor ardente e tranquilo. Achou-se como que inebriada pelas considerações que ouvia, mas a consciência vigilante a levou a se reajustar. Via-se dominada por estranho sentimento que a induzia para ele. No entanto, ao mesmo tempo, naquele instante, algo em Mancini lhe impunha medo e certa repugnância. Ele não era mais o cavalheiro de outrora. Mostrava-se imponderado, ríspido. Moralmente refeita, Evelina confessava a si mesma que não lhe cabia o direito de ceder a quaisquer sugestões incompatíveis com a sua dignidade feminina. Casou-se. Devia ao esposo lealdade e respeito. A consciência controlou a sensibilidade. A noção dos compromissos assumidos guardou sua alma nobre e sincera. Impôs-se fortaleza e serenidade, resolvendo permanecer o cavalheiro de emoções que não se justificavam. Enquanto semelhantes reflexões escaldavam sua cabeça, Mancini continuava: deixa-me recostar em seu colo um momento só. Evelina, quero sentir o calor do seu coração. Tenho necessidade de você como o sedento quando se aproxima da fonte. Compadeça-te de mim. Observando os gestos de desconsideração que ele passou a assumir, a moça tentou recuar e respondeu valorosa: Túlio, contenha-se. Você não sabe que desposei Caio, que tenho a responsabilidade de um lar? O infame, compreendo que a minha ausência longa terá levado você a desposar aquele canalha, mas isso não fica assim? Não.
e depois de pausar alguns instantes, prosseguiu para a companheira estarrecida. Evelina, sei que você não é indiferente ao que sinto. Vamos, diga que me atende. Ao ato contínuo, tentou beijá-la. Embora possuída de assombro e temor, ela ganhou ânimo e, retrocedendo, reagiu indignada. Túlio, o que é isso? Você está louco? Tenho pensado em você dia e noite, desde que tomei o balaço daquele patife que levarei à cadeia, não tenho mais ninguém na imaginação. Você não se compadece de mim? A entonação comovedora daquela voz feria fundo sua alma. No entanto, a senhora Serpa objetou firme. Compreendo sua estima e agradeço a lembrança. Mas você julga justo me atacar assim, desrespeitosamente, quando já lhe falei que tenho um marido e por isso mesmo contas a prestar? Mancini silenciou por momentos, em seguida exibiu nos olhos agitados a perturbação que passou a dominar os mecanismos da sua mente. Transformou o pranto em escárnio e se desfez numa gargalhada terrível. E zombou. Um marido, aquele crápula. O povo de onde venho agora, o povo da terra da liberdade, tem toda a razão. Entendo você agora faz parte dos santos, mas não sou mascarado. Sou o que sou, um homem com as funções que me são próprias. Quero você e isso a escandaliza? Boa piada. Você é uma mulher como as outras. Você não é melhor do que todas aquelas que conheço na terra da liberdade, apenas com a diferença de que você se oculta na capa andrajosa da disciplina. Então, ele estava colocando para ela, né, o que ele estava vivenciando no umbral que ele chama de terra da liberdade. Estava vivendo com os irmãos pervertidos que o Cláudio se referiu, né? Acho que no capítulo anterior, Então, ele estava colocando ela como se ela fosse qualquer uma das outras com quem ele estava vivendo agora, né? E Evelina suspirou magoada. Sim, não nego a minha fragilidade humana, porém você não acredita que a disciplina é a melhor maneira de nos educar e dignificar os nossos pensamentos? Debochou ele. Obediência é a camisa de força que os hipócritas metem os simples. Mas você mudará de ideia. A moça agoniada confiava-se à oração muda, implorando socorro aos poderes da vida maior. Enquanto isso, o companheiro avançava satirizando. Olhe para dentro de você mesma e verificará seu disfarce. Você é um anjo de pé de chumbo, igual aos outros macacos fantasiados que andam por aí. Largue mão disso. Todos somos livres. Livres filhos da natureza para fazer o que quisermos. Proclame sua independência se não deseja acabar na senzala dos tartufos, ou seja, dos hipócritas, da sujeição. Então, olha como ele via aqueles que queriam ajudar, macacos fantasiados. Mancini investiu para ela e estava prestes a agarrá-la, quando alguém providencialmente bateu à porta. Embora constrangido, Túlio se refez de imediato e foi atender. O mensageiro declinou para logo a sua condição. Tratava-se de auxiliar do instrutor Ribas e vinha da parte dele, a fim de conduzir a irmã Evelina Serpa ao Instituto de Proteção Espiritual para a solução de assunto urgente. A senhora Serpa respirou aliviada e percebeu que foi ouvida na silenciosa petição, e enquanto agradecia em pensamento o amparo salvador, Túlio, também seguido de perto pelo emissário, voltou à casa de reajuste, onde foi recolhido à cela especial destinada a serviço de segregação, de isolamento e tratamento.
que provavelmente é onde ele estava, né? Só que ele estava saindo para dar uma volta, né? Como eles concluíram lá em cima para tentar receber o auxílio dela, né? E assim ele acaba o capítulo. Boa semana. Amo vocês.